Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa e compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos fazer com que a luz do tempo do Natal, a luz de Cristo, chegue até os confins da terra. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Você recebe dessa maneira todas as nossas missas e novenas e estará sempre rezando conosco. Celebramos a quarta-feira depois da Epifania. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Estas palavras de Cristo, dirigidas aos apóstolos e hoje a todos nós, enchem o nosso coração de fé. Ele está conosco. Eis que veio o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que veio o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Eis que veio o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que veio o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e fazer resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque, tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvai o Senhor Jesus, todos os povos.
aceito pela fé no mundo inteiro. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebrando estes dias de graça, agora após a solenidade da Epifania, já para logo encerrarmos esse tempo do Natal, nós vemos que Jesus começa a se revelar aos discípulos de uma maneira mais peculiar, mostrando aos poucos aos discípulos quem ele realmente era. A última afirmação do Evangelho de hoje, mostrando que os discípulos não compreenderam a multiplicação dos pães e ficaram espantados por ver Jesus andando sobre as águas, tem aí a justificativa do coração endurecido. Porém, é interessante que a gente pense que o nosso coração, na maioria das vezes, está igualzinho. Jesus faz, Jesus se manifesta, Jesus se revela, se mostra, e o nosso coração ainda está fechado, está um coração bastante desamparado. O Evangelho de hoje mostra algumas atitudes. Jesus, em primeiro momento, quando ele manda os discípulos irem para o mar, ele fica despedindo as multidões, mas assim que ele faz isso, ele sobe para rezar. Jesus não abandona aqueles que dele acorrem. Porém, ele também, como Filho de Deus e como o próprio Deus, ele tira os seus momentos para estar em oração. O pilar para toda ação que Jesus traz, para que toda ação que Jesus mostra para a gente, é a oração. E é na oração que a fé se desenvolve, é no diálogo com Deus que tudo pode ser mudado. É bonito a gente perceber que Jesus se encontrava depois sozinho. A oração muitas vezes nos leva a um período de solidão, e é uma solidão boa, né? Não é uma solidão ruim. Aqui não se trata de um correr, né? Digamos que um esquivo da realidade e dos problemas que o mar totalmente agitado traz, mas é colocar Deus sempre como centro. É isso que Jesus coloca. Andando sobre as águas, ele mostra que ele pode controlar tudo.
A água do mar da vida, para nós, é a nossa história, é toda a nossa vivência, né? Quantas vezes a gente está lá no barquinho da nossa vida, tentando remar de um lado, de outro, as coisas não dão certo, algumas coisas prosperam, os ventos eles são totalmente favoráveis, mas na maioria das vezes os ventos são contrários. O que esse vento contrário? Pessoas que nos decepcionam, são as situações da vida, muitas vezes algumas dívidas impagáveis que nós fazemos, muitas vezes os relacionamentos familiares e relacionamentos humanos em geral, talvez as condições climáticas, condições econômicas, enfim. Quando o vento sopra ao contrário, é sinal de que Deus tem que andar. Jesus aqui mostra que ele vai passando com a intenção de ir à frente. Jesus, é claro, depois vai entrar no barco, vai dizer, coragem, sou eu, mas antes de tudo isso ele para as tempestades, ele acalma as nossas tempestades, porque ele tem que estar à frente das nossas coisas. E se nós não deixamos com que Jesus vá à nossa frente, então muito dificilmente, muito será e como será difícil nós fazermos com que que as coisas se acalmem. Porque reconhecer e amar a Deus no momento em que as coisas dão certo, no momento da saciedade, como aqui na multiplicação dos pães, né? Quando tudo vai bem, reconhecer Jesus, reconhecer Deus, adorá-lo, nós celebramos o Natal, dia de festa. Quando a gente está alegre, a gente está livre de alguns problemas ou a maioria das coisas estão resolvidas, tudo é júbilo, tudo é festa. E quando não está? Aí a gente tem que recorrer ao que São João coloca. São João, na primeira carta de hoje, mostra, e ele fala repetidamente isso, o amor é o pilar, o amor é o símbolo do pertencimento do cristão a Deus. Se você ama, você estará mostrando que você testemunha a verdade de Cristo. O amor, ele é aquilo então que mostra que nós pertencemos a Deus. Só que o amor, ele não pode vir acompanhado do temor. Atenção, não confunda esse temor aqui com o dom do Espírito Santo do temor de Deus. O temor de Deus no dom do Espírito Santo tem outro significado. Esse temor que São João está pondo aqui é o temor de medo mesmo, né? De ter medo. Em outras palavras, se você ama, você não pode ter medo. Quem ama de verdade, quem está com Deus, quem permanece nele, quem faz com que a confiança em Deus ela seja uma confiança madura, não imatura, mas uma confiança totalmente madura e que chega a uma perfeição de amor ou busca essa perfeição, não esperando somente a recompensa eterna lá no fim dos tempos, mas procura uma recompensa de amor total e de entrega e doação, esse sim, com toda certeza, pertence a Deus, testemunha a Deus, tem o Espírito Santo e ainda por cima foge do medo. Essa atitude dos discípulos de ficarem assustados, novamente voltando ao final do Evangelho, ficarem assustados com a tempestade, depois com Jesus, depois ainda sem compreender absolutamente nada, com o coração de pedra, é sinal que ainda nós precisamos amar mais. É sinal ainda que o amor ele está fraco. E é difícil, a gente sabe o quanto é difícil amar. O quanto é difícil amar principalmente aqueles que nos fazem o mal, principalmente as situações contrárias àquelas que nós acreditamos. Mas quando nós voltamos o nosso amor a Deus e usamos Jesus como o exemplo de amor perfeito, amor que se encarnou, veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós e depois deu a sua vida como a prova máxima de amor na cruz, mais e além, ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Quando nós temos isso como meta, tudo se parece mais simples. Deixar com que Deus faça de nós morada, faça de nós história, é não acreditar em fantasmas. Fantasmas, eles não são de carne e osso,
E muitas vezes, se a gente olhar, né, o significado de um fantasma, geralmente é algo passado. É bonito a gente perceber isso aí, gente. Olha, um fantasma é geralmente o quê? Um morto, né? Pela crença popular, é um morto que vaga pela terra. Ou seja, a pessoa já passou, ela só ficou aqui. Para quem acredita nisso. Jesus não é fantasma. Jesus não é passado que ainda fica por aí. Jesus é presente. Apesar que fantasma não existe, mas Jesus é presente. Jesus existe. Jesus é a história. Jesus é o divisor das águas da história da humanidade. É Ele que nos amou por primeiro com o Pai, para que nós tenhamos a vida eterna. Nisso vamos conhecer o amor, permanecendo nele. Que nesta liturgia, mas também nesses dias que vamos encerrar no final de semana este tempo bonito do tempo do Natal, que nós desenvolvamos o amor, usando Jesus como exemplo, como norte da nossa vida. Peçamos? Vamos rezar. Com fé e confiança, elevemos nossos pedidos ao nosso bom Deus e a Ele supliquemos, dizendo: ó Deus misericordioso, ouvi-nos. Dai coragem ao povo cristão que, entre medo e desilusões, peregrina rumo ao reino definitivo. Nós vos suplicamos. Ó Deus misericordioso, ouvi-nos. Inspirai nossas lideranças políticas a desenvolverem projetos em favor dos desfavorecidos e abandonados. Nós vos suplicamos. Ó Deus misericordioso, ouvi-nos. Ajudai-nos a reconhecer a presença de Jesus Cristo nas mais diferentes circunstâncias da nossa vida. Nós vos suplicamos. Ó Deus misericordioso, ouvi-nos. Ó Deus, conservai-nos na força da vossa misericórdia e acolhei as nossas humildes preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nas terras do Oriente surgiu dos céus uma luz que vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos conduz. Que vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos conduz.
Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, fonte da verdadeira piedade e da paz, que vos honremos dignamente com estes dons e pela participação destes mistérios, reforçai os laços que nos unem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Revelastes hoje o mistério de vosso Filho, como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna da sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor.
estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos.
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Vimos sua estrela no Oriente e assim vimos adorar o Rei da gente. Onde foi que nasceu o Rei dos Judeus? Em Belém da Judéia, conforme diz Miqueias. Vimos sua estrela no Oriente e assim vimos adorar o Rei da gente. A vida que estava no Pai manifestou-se e apareceu aos nossos olhos. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo, sustentado por tantas graças, possa receber hoje e sempre os dons do vosso amor, para que, confortados pelos bens transitórios, busque mais confiantemente os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa.